Olá! Sua empresa tem muitos registros de higiene? Tem pastas e mais pastas, caixas e mais caixas cheias desse tipo de registro? Considera que precisa enxugar? Bom, quando os registros de higiene precisam passar por uma reengenharia? Esta é a dúvida da minha querida Nayara Casasola. Nayara, beijo! Bom, primeira coisa, esse tipo de conclusão é muito importante, porque é muito bem-vindo, porque ele geralmente provoca um desconforto que gera uma melhoria. E tudo aquilo que faz a rotina ser ágil, prática, simples, enxuta, eficaz, vale a pena ser feito. Segundo, lembra que os registros eles são formulários em branco, e após terem sido preenchidos é que viram os registros. Então a gente está falando aqui a gente está falando aqui principalmente do formulário e também da gestão de registros. Tá? Então eu vou dar umas regras aqui para vocês. Seria melhor mostrar uns modelos, mas eu vou dar umas regras aqui que se vocês prestarem atenção e observarem isso, já vai melhorar bastante a sua vida, tá? Mas antes vou pedir o like aqui no vídeo. Se você gosta dos meus vídeos, gosta do meu material, deixa aqui o like, te inscreve no canal. Se acontece que muitas pessoas olham os vídeos e não se inscrevem no canal, o sistema do YouTube entende que isso aqui não é uma coisa boa e começa a ranquear para baixo. Então, se você realmente gosta do meu conteúdo e quer me ajudar e quer retribuir, percebe valor no meu conteúdo e quer retribuir, faz favor, te inscreve no canal, curte esse vídeo, ok? Então eu vou falar algumas regras que você pode observar que vai realmente te ajudar no dia a dia. Primeira coisa, registro de limpeza. Por quanto tempo a gente guarda? Já vi empresas aí guardarem por 6 meses, 1 ano, 2 anos. E vira aquela papelada sem fim. Bom, então eu indico o seguinte, guarda por 3 meses, estabelece isso. Seria legal 1 mês, guardar por mais 1 mês também daria. Mas 3 meses assim, eu acho que é um tempo muito bom. E dependendo da situação já vai assim reduzir drasticamente o tamanho da sua papelada. Por quê? Porque em 3 meses é um período mais que suficiente para saber se houve alguma coisa anormal na rotina, para ter um histórico, porque higiene é uma coisa que tem que funcionar todo dia, ela tem que ser eficaz, certo? É diária. Então, assim, 3 meses é um prazo mais do que bom para guardar os registros. Quanto aos monitoramentos, tá? Eu vou dar alguns exemplos para dimensionar o registro. Então, por exemplo, se os monitoramentos são de hora em hora, né, faz com que tudo caiba, toda a rotina de um dia caiba em uma folha. Se os registros são diários, faz com que no teu registro tenha 31 colunas, que são para prever, acomodar 31 dias do mês. E coloca tudo o que vai ter monitoramento diário nesta uma única folha. Se os monitoramentos são mensais, coloca uma folha para 6 meses ou para 1 ano. Se os monitoramentos são anuais, coloca em uma folha vários anos, para 2, 3, 4, 5. 5 anos tá legal, ou até 3 anos, pode ter uma folha para cada 3 anos. Enfim, você vai guardando. Se o registro for eletrônico, melhor ainda. Mas se ele for em papel, estiver lá na produção, daí precisa assim, valorizar essa simplificação. Precisa assinar tudo? Não. Faz o máximo possível de marcar, onde você pode usar um dispositivo inteligente que é assim, a frequência você coloca um X, que é o previsto ou planejado. Quando for executado, você só circula esse X. Circulou, fez, certo? Mesmo que não seja exatamente no dia especificado, pode ser um dia antes ou depois, faz o X e o círculo. Se for assim, se for algo, por exemplo, num monitoramento de hora em hora, não vai fazer o teu operador assinar de hora em hora, por favor, faça com que isso seja uma assinatura diária. Se o monitoramento é semanal, pode ser uma por dia. Se é semanal, então pode ser uma por semana. Então, precisa ser coerente com a frequência de monitoramento. E não precisa ser a cada evento, a cada registro, a cada item que foi escrito lá que foi preenchido lá na planilha. Ok?
precisa incluir os responsáveis pelo quê? Tem dois momentos que envolvem um registro, que é o momento onde algo foi medido, monitorado e vai ser registrado o resultado. Então isso se chama monitoramento. Então vai ter que dizer quem é o responsável por monitorar, quem é o monitor e quem é o responsável por verificar esse registro, verificar o estado de monitoramento de um determinado item de controle. Então esse é o verificador. E ambos são responsáveis, né? Responsáveis por monitorar, responsáveis por verificar. Então você não vai colocar o nome do operador, você coloca o cargo. Porque se trocar o operador, se ele sair da empresa, vai ter que fazer uma revisão no formulário porque trocou o nome? Não, então você usa o cargo. O mesmo formulário, ele pode ser usado em vários setores. Então, se é uma situação que se repete em diversos setores, basta fazer um campo para você indicar de qual setor é aquele monitoramento. Você pode fazer isso de marcar ou pode fazer de preencher. Ou então pode agrupar, por exemplo, todas as máquinas e equipamentos de um mesmo setor em uma única folha, em um único formulário, certo? Isso fica muito legal. Também as frequências podem variar. Só pode ter coisas que vão ser de monitoramento diário, com 31 colunas, tem coisas que vão ser eventuais, e você pode aproveitar esse registro para colocar todas as situações de um setor, por exemplo. Então tem diversas maneiras de fazer, não tem uma regra, as normas não dizem, isso é bem livre, elas dizem que é para fazer conforme aplicado, conforme a complexidade da organização, e o tamanho está bom quando tudo fica resolvido em mais ou menos uma folha. Precisa incluir campos para correção e ação corretiva? Não. Por quê? A correção e ação corretiva presume que ocorreu uma não conformidade. Então, o correto é você abrir um registro de não conformidade, o clássico RNC. E para isso que existe o formulário do RNC. Então, lá é que a situação vai ser tratada. Então, o que eu indico fazer? Eu indico você colocar um campo apenas para colocar um número do RNC, porque através do número você rastreia a situação. Então você não precisa inchar o teu formulário dizendo como vai corrigir, se vai fazer ação corretiva ou não vai, até porque ação corretiva é uma coisa que não se faz. Tem todo um método para fazer, não se faz no verso de um formulário ou na lateral de um formulário, assim. Não se pode prever que ações são, porque é fruto de todo um estudo de causa raiz. Tá? Então, assim, o máximo assim, na minha opinião, no meu entendimento, é aceitável e adequado, é que você indique o número. Até porque existem situações que são meros ajustes de processo. RNC mesmo, que é quando algo está não conforme, aí vão ser situações mais ou menos raras, acredito. Se algo for muito frequente, aí cabe realmente abrir um registro de não conformidade, mas também para isso precisamos estipular os critérios. Então não vale inchar os registros colocando campo para correção, ação corretiva, até porque vai passar longe disso a demanda que você vai ter de desdobramentos em caso de uma não conformidade, certo? Eu sou a Silvia Berenguer, sou especialista em engenharia de segurança de alimentos. Então já pedi teu like, né? Já fiz aqui a mendicância do YouTube, né? Então por favor me ajuda, te inscreve e a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo, até lá!